Olá, eu sou Eliseu Bayer e hoje eu quero falar com você sobre o poder influenciador de uma mãe. Mas antes eu quero desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães que estão me assistindo agora. Sintam-se todas vocês abraçadas carinhosamente por este vereador e presidente da Câmara, Eliseu Bayer. Recebam todas o meu abraço, o meu carinho, um feliz Dia das Mães. E faço isso em nome da minha querida mamãe, Eunice Bayer, e também em nome da minha querida esposa, a mãe dos meus filhos, Elaine Bayer. Bom, a nossa conversa é sobre o poder influenciador de uma mãe. Conta-se a história de um menino pequeno, 8, 9 anos, que estava na escola estudando e ele tinha aquela maior dificuldade para aprender as lições. Ele perguntava, professor respondia, ele tinha dificuldade de aprender, aquela confusão mental, aquela dificuldade tremenda para aprender a lição. Ele se recusava de fazer as lições, enfim. E os professores foram ali tentando, enfim. Chegou um momento em que ele foi convidado a se retirar da escola, porque realmente ele tinha muita dificuldade para aprender as lições. E aí então ele chegou em casa com um bilhete. O bilhetinho, entregou para mãe dele, o bilhetinho, e a mãe dele leu aquele bilhete, e naquele bilhete estava escrito assim: olha, o seu filho tem muita dificuldades mentais, ele é muito confuso, é melhor tirar ele da escola, e dar outra ocupação para ele, realmente ele tem muita dificuldade, é impossível de continuar na escola. Foi convidado a se retirar da escola. Bom, finalmente a mãe começou a dedicar o tempo com este filho em casa. E começou a ensinar as lições em casa, dedicando tempo, declarando palavras abençoadoras e dedicando tempo com este filho. Finalmente, este filho cresceu, e este menininho que eu estou falando não é nada mais, nada menos do que Thomas Edison. Thomas Edison é um dos maiores cientistas que a história já conheceu. Inventor da lâmpada elétrica, inventor de muitos outros inventos. Para você ter uma noção, ele inventou 2.332 inventos. Ele registrou esta quantidade de patentes para você ver o tamanho da capacidade daquele menino que tinha dificuldade da escola. Só que mais tarde foi descobrir que a mãe, quando leu o bilhete, ela leu o contrário. Ela leu assim, olha, quando chegou o bilhete dizendo que o filho tinha dificuldade, ela leu assim: olha, seu filho é um gênio. Seu filho é um gênio, essa escola é pequena demais, não existem professores suficientes ao nível do seu filho para educá-lo. Tira o seu filho da escola. Ela leu o contrário para o filho. Então ela disse para o filho: olha, você é um gênio. E investiu na vida do seu filho. Este homem se tornou um dos homens mais conhecidos de toda a história, um dos maiores cientistas que a história já conheceu. A palavra de Deus, ela é bem clara em Provérbios capítulo 22, verso 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer, ele não se desviará dele. Portanto, eu poderia falar aqui de muitas mães da Bíblia, por exemplo, a mãe de Moisés, que foi, por uma atitude dela, de cuidar do seu filho e mantê-lo em vida. Depois, lá na frente, Moisés se tornou um dos maiores líderes que a história conheceu. Poderia falar da mãe de Samuel, a Ana, que cuidou do seu filho de uma maneira exemplar. Ele se tornou também um dos maiores líderes que a história já conheceu. Eu poderia falar também da mãe de Timóteo, a Eunice, que ensinou Timóteo. Timóteo é um exemplo para ser imitado por todos nós. Tudo isso é história da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Portanto, você, mãe, você tem um poder extraordinário sobre a vida do seu filho. Eu, por exemplo, quando eu deixo os meus filhos na porta da escola, eu tenho o costume de dizer: filho, você é inteligente. Filho, você tem facilidade para aprender. Filha, você é inteligente, você tem uma capacidade extraordinária. Vai lá, arrasa. E dou essas declarações abençoadoras sobre a vida dos meus filhos. Isso é muito, mas muito importante. Portanto, mãe, dedique tempo aos seus filhos e você verá a grande diferença que fará.
para finalizar, eu quero deixar para você Provérbios 31:10, que diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Um grande abraço do vereador Eliseu Bayer e um feliz Dia das Mães a todas vocês.